Oi, meninas, bom dia. Dia, bom Vamos ler dia. então Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Então, o reino do céu será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas. Mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: Vejam, o noivo está chegando. Saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: Por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: Não temos o suficiente para todos. Vão e compre óleo para vocês. Quando estavam fora comprando o óleo, o noivo chegou. Então, as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigie, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Hum. Bom, essa parábola acho que é uma das mais conhecidas, né? Das 10 virgens é bem conhecida também, né? E aí, quem são essas virgens? O que é esse azeite? Eu resolvi chamar esse capítulo de Dentro ou Fora. Eu que dei o meu próprio nome para ele, né? Tá ligado. As 10 virgens são as pessoas que professam a fé em Cristo, né? E aguardam a vinda de Jesus, né? Mas entre essas 10 virgens, né? Somente 5 estavam preparadas. As lâmpadas representam a fé e a vida espiritual, né? E a gente vê que o azeite aí é a presença do Espírito Santo na vida delas. Isso aí, muito bom, é isso mesmo. O noivo, quem é mesmo? O noivo, Cristo, Cristo. E por que que o a noivo, festa. e por que que o noivo atrasa? Porque ninguém sabe a hora que ele vai chegar, não é isso que foi falado anteriormente, quando os discípulos questionaram, né? Que hora, qual o tempo, qual a hora, né? Então ninguém sabe, acho que não foi nem atraso, né? Né? Não foi atraso, porque ninguém sabia a hora, que não Porque tinha é Ele um não tanta calendário. atrasa, né? demora. É, Oi? Ele não atrasa nem demora, é o tempo é, dele, né? Para nós é é, que atrasa e demora porque a gente não é. sabe qual é o tempo, né? Tem uma explicação aí dessa demora do noivo. Por que que Jesus ainda não voltou? Porque a palavra não foi proclamada em todo lugar Porque ainda tem aqueles que ainda vão se e salvar, precisam ouvir. Uhum. né? Então, às vezes as noivas perdem a esperança, né? E deixam o Espírito Santo meio de lado. O que será que seria esse adormecer? Olha que interessante que as 10 adormecem. Não são só as insensatas que adormecem, as 10 adormecem. O que seria esse adormecer do povo de Deus? Acho que a expectativa da vinda estava muito forte antes, né? Mas com o tempo,
a coisa foi acontecendo, acontecendo, e as pessoas foram, deixaram de acreditar que poderia vir. Será que é isso? Será? O que que você acha? Você deixou de acreditar que Jesus vai poder vir? Ou que Jesus Não, virá? Não. não, não. Ah, Mas eu acho. é. Desculpa, falei. Será que é esse nosso Eu, adormecer aí? eu acho que é o curso natural da vida, né? Nós somos humanos. Às vezes a gente quer viver uma espiritualidade que o nosso corpo nem aguenta, gente. Essa é a verdade. Nós somos um ser natural, não tivemos o corpo transformado. Então, adormecer, o cansaço da vida faz isso com a gente, né? Não é aquilo que você falou para ela. A gente deixa de acreditar? Não, mas a gente vai se envolvendo com as coisas naturais. E as coisas naturais faz com que a gente adormeça. A gente precisa do descanso. E aí, quando a gente adormece, a primeira coisa que acontece, parece que o nosso lado espiritual, que a gente julga tão espiritual, né? Eu estou lendo um livro, gente, maravilhoso. Se chama A Liturgia do Ordinário. Eu só pensei Eu nisso que já eu estou li. falando agora por conta do livro que eu estou lendo. Essa liturgia do ordinário, como Travou. servir a Deus no ordinário. O ordinário faz com que a gente viva aquilo que é extraordinário. E quando eu li o texto, eu me reportei a isso. Às vezes, esse cansaço do dia a dia nos faz esquecer e nos faz até adormecer. Uhum. Mas a gente não deixa. Essa, pelo menos, por conta do livro. Eu cheguei a essa conclusão desse versículo. É isso. Nós estamos vivendo no mundo. Todas nós estamos no mundo, Uhum. né? E o viver esse ordinário, ele faz com que a gente se canse. Não dá para ser fé power o tempo todo, sabe? O crente top de linha o tempo todo. Não dá, né? Todos nós adormecemos, cansamos, precisamos desse descanso às vezes, né? E precisamos, às vezes, até de um certo recuo, né? Uhum. Agora, o interessante é que as 10 adormeceram, né? Mas 5 Estavam preparadas. pensaram no momento da volta de Cristo, no Estavam momento preparadas, né? Ainda que E esse dormindo, preparado não e tem a ainda que ver. É, descansando. e esse preparado não tem a ver com, eu fui prudente, eu fiz tudo certinho. Não, não é isso. A prudência aí é o azeite, é levar o azeite Uhum. extra, né? O azeite, a Cícera eu sei que já disse pelo menos umas 2 vezes, mas que eu me lembre. Mas o que que é o azeite, então? O azeite é a questão da adoração, da oração, da leitura da palavra, né? De procurar viver uma vida em santidade. Pelo menos eu penso, quando eu li sobre esse azeite, eu pensei que poderia ser isso. O azeite na Bíblia ele tem um significado, normalmente. Unção, Unção, né? A Unção. unção do unção. Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. A diferença é que todas elas, ao se converter, foram seladas com o Espírito Santo. Todas elas tinham azeite, tinha chama do azeite, né? Só que a busca daquelas que perseveraram, né, é aquela que tem o azeite extra, vamos dizer assim. É aquela que esse sono pode acabar com aquele primeiro azeite, né? Aquele primeiro amor, não com o primeiro amor que diz lá Paulo, mas perdão, que diz João, mas esse primeiro amor, esse primeiro impacto do evangelho em nós, né?
guardar o azeite extra, né? E eu ficava muito, não sei se vocês ficavam, mas ficava muito triste, assim, falando, meu Deus, será que eu tenho azeite suficiente, né? Eu ficava, ai, Jesus, será que eu sou uma das virgens nécias? Ou, né? E o Senhor me deu uma passagem, uma vez, muito interessante, lá de Reis, quando a viúva chega para Eliseu, né? Eliseu, ou Eliseu, Eliseu, né? Eliseu. Eliseu. E ela fala assim: olha, eu tenho uma dívida grande e não tenho como pagar, né? E ele falou: vai, o que que você tem? Ela falou: eu só tenho um pouco de azeite em casa, mais nada. Ele fala: vai, pega as vasilhas dos vizinhos, traz para sua casa e vai enchendo, né? Quando Deus me mostrou isso, me veio uma grande esperança, que nós ainda estamos na fase de que a gente pode pedir. A gente não precisa mais comprar o azeite, né? Não é o tempo de sair desesperada querendo comprar o azeite. Nós estamos na fase de que o Senhor pode encher e transbordar na nossa vida, né? Então, nós estamos numa fase tranquila ainda, nós ainda não estamos na hora do casamento. Nós podemos nos preparar e pedir, Senhor, quando a minha fé começar a esmorecer, quando eu sentir um pouquinho de sono, quando eu estiver cansada, multiplica o meu azeite para que naquele momento eu possa ter azeite suficiente para entrar, né? Por isso que eu chamei de dentro ou fora. E aí, as que ficaram fora, elas bateram. E o Senhor diz o que para elas? É. Não vos conheço. Não vos conheço, né? Então, nós podemos ser conhecidas do Senhor, né? Nós podemos bater lá, nós podemos chorar lá, mesmo cansados, nós podemos até dormir nessa presença do Senhor, Sim. né? Mas com essa esperança do azeite. Fala, Gênia. Mas o segredo. Quem ia falar, já? Quando você falou no descansar, na hora que a Císera estava discorrendo, é, esse descansar não seria assim, eu estou tranquila no Senhor, por isso que eu descanso, porque elas estavam esperando o Senhor com essa expectativa, com essa esperança, né, que o Senhor, que o noivo viria. Então, é por isso que elas adormeceram, todas adormeceram. Todas estavam cansadas e tal, e adormeceram. Mas elas tinham a esperança de que ele viria. Uhum. Sim, tinha a esperança de que ele viria. Até eu ouvi um comentário que eu achei interessante, que o rapaz falava assim que o noivo demora normalmente porque ele está tratando das questões do casamento, né? Ele está lá conversando e vendo os termos. É como se Jesus estivesse lá conversando com o Pai, falando: olha, esse aqui é meu, esse aqui precisa, esse aqui ainda não conheceu, mas ele precisa conhecer, né? E a igreja, todas as 10, elas tinham o azeite e todas as 10 tinham uma chama, né? O problema é, no meio do caminho, a gente perder a força, né? Então, esse cansaço, esse sono que vem, é esse meio do caminho, sabe? Não fala ali que as 10 prudentes eram super, super crentes, maravilhosas e perfeitas. Não, as 10 eram iguais. Só que umas foram prudentes, umas se encheram de azeite, né? Como a gente está fazendo Tem- aqui, né? Se enchendo desse azeite, né? Da presença do Espírito Santo em nós. Aí a gente revive força para o dia, né? Fala, Angélica. Veja que situação, veja se me ajuda aqui nesse raciocínio que me veio agora. A gente se encoraja a vida inteira, se ajuda, reparte o azeite, vamos lá, ora umas pelas outras. Mas nessa hora aqui, elas não dividiram o azeite. Elas falaram, vai lá e compra, porque esse que a gente tem, que eu tenho, não vai dar para mim e para você.
Então, essa aqui é a hora do fora ou dentro. É uma hora do checkmate aqui. Então, nessa hora, ele termina falando vigiai. Então, as prudentes vigiaram, ainda que dormiram, que descansaram. Mas as nécias dormiram sem pensar no amanhã, sem pensar se aquele azeite ia ser suficiente para quando o noivo chegasse. Então, assim, me veio agora essa coisa da resposta das prudentes, que elas falam, é, elas falam, mas as prudentes responderam, não, não vou repartir, para que não falte a nós e a vós outras, porque se eu repartir não vai dar nem para mim, nem para você. Ide aos que vendem e comprai. Só que não deu tempo. Então, isso aqui é muito sério. É. É, Nós, eu penso que a salvação é individual e o azeite Exatamente. também é É, individual. exatamente. Eu posso repartir o encorajamento, eu posso puxar minha irmã, vamos lá, posso interceder, posso estar junto, mas nessa hora sou eu e Jesus. É, isso mesmo. E eu sempre falo aqui no nosso PG que a gente tem que transbordar, porque a gente só consegue atingir o outro na hora que a gente transborda, né? Na hora que você está transbordando, você consegue atingir outras pessoas e abraçar outras pessoas. Então, talvez o que a Angélica está dizendo, é, meio que combina com o transbordar, né? Que a gente tem que ter esse cuidado de sempre estar buscando para se transbordar, para poder atingir outras pessoas, né? Sim, Está, nós ainda, por isso que eu quis dizer que nós ainda estamos na fase de da comprar o espera do azeite. não. Nós estamos na Exatamente. fase de dividir o azeite, nós estamos nessa Sim, fase, né? Então, sim, vigia para não passar essa exatamente. fase e você ficar sem Exatamente. azeite, né? eu fiz uma anotação aqui que Deus busca relacionamento, não religiosidade. É Então, isso. às vezes, a gente faz parte do grupo, muitos fazem parte do grupo, mas poucos têm relacionamento. Outros entendem que fazer parte do grupo é ter uma vida de religiosidade, que nem sempre significa estar com as lâmpadas cheias de azeite, porque estão ali fazendo parte, estão naquele ativismo, né? Estão, pensam que estão fazendo parte do grupo, né? Mas isso não significa estar com as lâmpadas cheias de azeite. Revestível do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia fala isso várias vezes, né? E tem muitos que discutem o que é o Espírito Santo e não sei o quê, mas não se reveste dele. Revestir do Uhum. Espírito Santo é esse relacionamento com Deus, é essa orientação a cada segundo, a cada momento, né? Essa é a diferença do crente que e não é porque ele é avivado, porque ele vai na igreja todo dia, não é isso, é ter o azeite para a sua vida, como a Cícera disse lá, no ordinário da vida, né? No dia a dia, você se encher. Porque, gente, é muito gostoso ir num retiro, num, sei lá, num congresso, a gente volta cheia, parece que a Uhum. gente está transbordante. Mas no dia a dia, a gente se encher do Espírito Santo, a vida devocional, é isso, essa é a prudência, né? Essa é a prudência. É no seu dia a dia, né? No seu momento, né? É. Bom, vamos para o segundo texto aí. Alguém quer falar mais alguma coisa das virgens? Não? Uma coisa que ele colocou aqui, que, portanto, vigie, pois não sabe o dia nem a hora. Aí a porta se fecha. A porta foi trancada. Elas foram na cidade buscar e quando volta já não tem como entrar, porque a porta foi trancada. E a porta trancada aí chegou o juízo. Aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não Aí ou você adianta. está fora ou você está dentro. É, elas foram lá atrás do azeite, mas não existia mais quem tivesse azeite para falar com elas. Elas não tinham mais onde comprar,
porque todos aqueles que vendiam já estavam na sala, né, na Sim. festa de casamento. Bom, lê aí, Císera, a segunda história. A parábola dos três servos. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. O primeiro entregou 5 talentos, ao segundo, 2 talentos, e ao último, 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. Os servos que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo, o qual ele havia confiado 5 talentos, se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor lhe disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida, ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que não tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lance esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí? Essa parábola fala sobre o uso responsável dos recursos, dos dons, né, das oportunidades que Deus nos dá para exercer, de alguma forma, é, aquilo que nós temos, né, os talentos que nós temos em prol do reino de Deus. É isso mesmo? Mas fala também do medo, né? Porque ele fala daqueles que souberam usar os talentos e fala do último que tinha medo. Eu estava lendo, quando eu estava lendo isso, eu achei muito interessante essa questão do medo, né? Que muitos têm em relação a usar as oportunidades, os talentos que Deus nos dá. Eu já não concordo. Eu vou discordar Hum. da Ed. Eu vou discordar da. Eu acho que a parábola dos três servos, ele está falando de uma forma mais abrangente, porque os três eram servos, só que 2 faziam parte, um não fazia parte. Porque 2 sabia de verdade administrar aquilo que o Senhor tinha entregue. Ótimo. Os talentos. Mas quando a gente pega o último versículo,
ele manda lançar aquele servo que era inútil na escuridão. Então ele não fazia parte. Ele não fazia parte. Porque se ele fizesse parte, gente, é, é meio doido, né? Se ele fizesse parte, ele não seria jogado na escuridão. Então eu acho que o julgamento de saber quem faz parte ou não, esse não é nosso. Isso é do mestre, isso é do Senhor, né? Uhum. A responsabilidade ele entregou a todos, agora o julgamento era só dele. Então eu acho que o texto tenha muito a ver com salvação aqui, não. Aí você explica, Edith. Não, salvação não tem a ver com os talentos, só com os talentos. Porque se os talentos fossem condicionados à salvação, ele não poria fora, tá salvo. Não precisava ir para fora. Se ele pôs salvo, se ele pôs para fora, não tem nada a ver com a salvação. No sentido de que eu preciso produzir para ser salvo. Uhum. Eu acho que tem mais a ver com isso, Edna, do que com usar os talentos que Deus nos deu, né? Isso é a minha visão desse texto, é aquele que negocia com as coisas do rei, como se ele fosse parte do reino. O cara que negociou os 5 talentos e conseguiu 5, por que será que ele conseguiu esses 5? Que ele era habilidoso, porque ele é. O que vocês acham? Bom, segundo o texto, ele dividiu de forma proporcional à capacidade deles. Então já tem um prévio julgamento do Senhor aí. Mas é do Senhor, né? Exatamente. Mas já é tem do um Senhor. prévio Foi ele quem olhou e entregou segundo a capacidade proporcional de cada um. de cada um. E talento é dinheiro. É É. dinheiro. Né? Não é dom, não é isso. Talento é dinheiro. E o interessante é que esse servo ele foi negociar e ele conseguiu dobrar, porque ele usava dos recursos que ele tinha do reino. Ele sabia que o dinheiro não era dele. Ele tinha consciência de que o dinheiro não era dele. Mas ele sai para negociar como parte do reino. É aí que está o detalhe. O que tinha 2, ele vai com a mesma atitude. Ele sai para negociar como parte do reino. O problema não é que o que tinha 5 ganhou 5, então por isso ele conseguiu mais. Porque o que tinha 5, o que tinha 2, os 2 tiveram uma mesma atitude e foram recebidos da mesma forma. O Senhor não falou para o que tinha 2, você devia ter ganhado 4 e não só 2. O Senhor falou, servo bom e fiel, né? Agora, para mim, a diferença desse texto aí que mostra assim a espinha dorsal desse texto é o que o servo que ganhou 1 talento responde para o Senhor. Quando o Senhor pergunta, e você? Quando ele responde, ele não põe o foco nele. Olha a resposta dos outros 2. Lê aí, se. Olha você, Edna. Depois de muito tempo, voltou o Senhor. Ah, o 19, né? 19. 20, o Depois de 20. muito tempo, o servo do qual ele havia confiado 5 talentos, se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. Olha a fala dele. O Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. Não existe questionamento algum sobre o Senhor. Não existe. Ele também não conhecia o Senhor. Ele não sabia que o Senhor era, né? Qual a imagem que ele tinha? Ele não teve medo. Ele podia ter perdido, não poderia ter perdido os talentos, né? Mas ele usando da propriedade do rei, ele usando do reino desse rei ou desse senhor, ele conseguiu mais, né? A nossa bênção não está na nossa grande habilidade, está em fazer aquilo que o Senhor mandou. Essa é a diferença. Fala, Ed. Porque quando eu falo esse do último talento, eu acho que eu não me expressei direito. Ele tem uma visão distorcida
do Senhor. do Senhor. É Por isso. isso por isso é que ele é, não acreditou naquilo que ele poderia fazer com aquele talento que recebeu, pela visão distorcida. Tendo essa visão distorcida, o que que aconteceu? O medo congelou, né? Por causa da visão distorcida que ele tinha do Senhor. Agora, será que foi o medo? Porque o Deus fala uma coisa aí, ó. Olha, o Senhor, né, fala uma coisa. O primeiro falou, o Senhor me deu 5 para investir, eu ganhei mais 5. O segundo, ele fala no versículo 22, o Senhor me deu 2 para investir, eu ganhei mais 2, né? Agora vamos ver o terceiro. O terceiro, lá no verso 24. Lê aí, Edna, no 24. Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse: Eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi na terra e aqui está ele. Olha aí que interessante. Ele já julga o Senhor. Ele julga o Senhor. Ele julga como um homem até mau, né? Porque ele fala assim: o É, Senhor é homem Severo. severo, o Senhor colhe onde não planta. Quem é que colhe onde não planta? Ladrão, né? Hã? O Fala, ladrão, né? Ladrão. ladrão, Ladrão. um ladrão. Olha a imagem que ele tem do Senhor. O Senhor colhe onde É. não planta e ajunta o que o Senhor não semeou. Olha isso. Esse é o Deus que a gente serve? Um Deus que colhe onde não planta e ajunta onde não não. semeia? Ele não conhecia o Senhor dele. Ele não Uhum. conhecia. Ele não usava da influência do reino daquele Senhor, né? Só que ele fala isso e olha o que o Senhor responde para ele. Aí lê aí o 26. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Né? O conceito que você tem de mim é esse, seu mau e preguiçoso. É interessante que ele não só teve medo, ele teve preguiça de ser parte do reino. Negligente, né? Diz essa Negligente, tradução aqui. Eu vou usar, negligente. eu vou usar outra palavra, ingrato, porque ele foi escolhido da mesma forma que os outros dois foi escolhido, não é? Então, a ingratidão quando chegou a hora, porque ele teve todas as oportunidades de viver as mesmas coisas que os outros viveram. E por uma escolha dele, ele não viveu o que os outros dois não viveram. Aí o que, que ele fez? Ele quis passar uma responsabilidade, ele quis transferir uma responsabilidade para Para o próprio Deus. Senhor. Vocês já Mas aí, viram isso? Vocês já viram Que isso em é algum típico, pecado? gente. É Já, não, típico, gente. aí trazendo isso para o ciclo natural da nossa vida. Não é isso que a gente faz, ou pelo menos a gente. Às vezes a gente não fala na boca, mas lá dentro a gente fala: mas por que está acontecendo isso comigo? Né? Senhor, o Senhor pode. A gente faz as mesmas coisas, gente. E a gente, às vezes, a gente atribui as coisas ruins sem gratidão ao Senhor pelas coisas É. boas que ele fez. Ele já te entregou o dinheiro, agora só multiplica. Se você tem muita preguiça, só coloca na poupança e deixa lá até a hora de prestar conta, né? Mas a gente não. O que, que a gente faz? A gente prepara um belo discurso para enfrentar Jesus nessa hora, né? E fala assim: ó, passo a responsabilidade, porque o Senhor é todo poderoso, o Senhor podia ter feito todas as coisas, o Senhor não fez, por que, que eu fiquei doente? Por que, que meu marido está doente? Por que, que o meu filho desviou? Por que, que as coisas estão dando errado? Por que, que o dinheiro está curto? E aí você vai para um monte de porquê para Jesus. Jesus olha e fala: mas peraí, você foi escolhido da mesma forma que os outros, você foi negligente, você foi preguiçoso, né? Então, eu acho que é mais ingratidão e covardia que a gente tem diante de Jesus. é quando Adão Só Adão, responde né? para Deus, quando Adão É. responde para Deus É, lá, a Foi a mulher que tu me mulher. deu. a mulher que o Senhor me deu. É, É, Hum.
Essa é a nossa inversão da religião. A gente não conhece a Deus, a gente não sabe da bondade de Deus, mesmo Deus nos concedendo um talento, mesmo Deus dando para a gente fica criticando a ação de Deus, a gente fica criticando a forma como Deus faz as coisas, a gente critica a dor que a gente, porque a gente sofre dores, né? E ao invés de confiar, ao invés de falar, bom, não está dando por aqui, vou negociar por ali, porque eu preciso fazer com que o dinheiro do meu Senhor se multiplique. Eu preciso fazer esse reino crescer, né? Fala, Angélica. Eu acho que essa tradução aqui, que é a atualizada, a antiga, ela fala assim, ele usa a palavra confiaste-me, o primeiro servo e o segundo servo. Então, para mim, traz uma ideia muito forte, que eles entenderam que o Senhor confiou. Quando uma pessoa confia em você, você sente uma responsabilidade naquilo. Eu tenho que fazer jus à confiança que a pessoa, né? Então, eles, para mim, traz a ideia de que eles entenderam o grau da responsabilidade que era cuidar daqueles talentos. E o terceiro, ele não fala nada disso. Ele não fala, muito obrigada, porque o senhor confiou, que é isso que a Cícera está falando aí, né, da gratidão, ele não fala nada. Ele já ele está preparado, ele está na retaguarda, pronto para já ter um contra-ataque quando o patrão chegasse e o cobrasse, né, perguntando o que que ele fez daquilo. Então, é essa coisa de que a negligência, né, ela é muito fácil da gente entrar. Se a gente não entende que Deus tem nos confiado, né, tem confiado a nossa própria vida, a vida dos que estão ao nosso redor, o nosso testemunho, voltando para as virgens, né, as nossas lamparinas prontas com o azeite, enquanto nós podemos derramar o azeite, que a gente derrame esse azeite, né, para que essa confiança que o Senhor depositou em nós a gente faça jus a essa confiança. Não é por obras, mas a obra é consequência, gente. Se a minha vida não testemunhar, não vai adiantar nada, né? Então, assim, essa palavra confiança para mim pegou aqui, bem forte. E é interessante que naquele dia não vai ser o Senhor que vai ser julgado. Os homens tentam julgar a Deus o tempo todo, né? Se Deus é bom, por que que acontece o É, mal? Os homens tentam julgar a Deus o tempo todo. Mas naquele dia não vai ter espaço para a gente julgar a Deus. Aliás, nunca teve, né? Mas a gente acha que tem. Na ausência do Senhor, a gente acha que tem. Naquele dia, quem vai ser julgado são os servos, é. né? E o servo vai ouvir as mesmas coisas, a mesma que nós ouvimos lá, servo bom e fiel, venha, entre, né, para o reino, para as virgens, vocês têm a lamparina, entra, né? Depois É aqui a no próximo. mesma alusão, né? São alusões diferentes, aliás, para a mesma história, né? Uhum. E agora o último. Lê aí, Cícera. O juízo final. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai. Receberam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Eram estrangeiros e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderam: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber, ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos?
Quando foi que vimos doente ou na prisão e os visitamos? E o rei dirá: Eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida, o rei se voltará para que eu estiveram à sua esquerda e dirá: Fora daqui, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estavam doente e na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando o vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão, e não o ajudamos? Ele responderá: eu, eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar o menor desses meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Amém. Amém. Aí ele termina em grande estilo, né? Pensando em dentro ou fora, qual a religião que Jesus está falando aí? A religião. Como Ótimo, né? diria um amigo meu que brinca que é de direita, ele fala assim: é os que estão à direita, ó. Os que estão mais. Ah, é brincadeira, hein, gente, por favor. Mas é interessante a gente pensar nessa religião prática, né, gente? Jesus não fala de uma religião teológica, teórica, essa santidade, essas regras, essas leis, essa coisa arada toda. Jesus falou aí, ó, os que estão à direita são os que não cometeram pecado. Ele falou isso? Jesus Hum. falou, os que estão à direita que vão no culto todo domingo, que faz a leitura da Bíblia toda manhã, que não caminha mais que 100 passos no sábado, né? Que religião é essa que a gente está? Que azeite é esse que a gente quer transbordar sobre o outro? É o azeite da nossa sabedoria religiosa? Vem e senta? É bacana que no. Vou dar spoiler do 28, mas todo mundo sabe desse spoiler, né? Jesus no 28, no capítulo 28, fala o quê? Venha e senta na igreja. É isso que fala lá no capítulo 28? Qual que é Não. o comissionamento do 28? Portanto, vão e façam discípulos. Ide, né? Ide pregai, vai e faz Isso. discípulo, né? É pelo mundo que a gente, e não é pelo mundo para ir lá para a África ou para sei lá para onde e pregar o evangelho. É no seu mundo, é no seu mundo, vai, prega. E como é que você prega? É falando para a pessoa, senta aqui que eu vou abrir a Bíblia. É assim que a gente prega? É dando a comida para É, aquele que tem é fome, vivendo, né? É. vivendo. O cara tá doente, então eu vou visitar, né? O amor ao próximo, né? Que é o segundo mandamento, né? Que É talvez isso, seja É, a a- verdadeira é, religião. né? É é a isso. vida no ordinário que a Cícera falou. Realmente É. esse livro é maravilhoso, gente. Também já li, Cícera. Ah, já É fiquei top. curiosa para ler o livro. É Ah, muito bom. uma nova É, leitura para o semestre que vem? é a Ó, vida no ordinário, gente. É a não, nossa vida no dia a aí a Cícera dia. vai ficar muito importante, porque ela recomendou os dois. Abre o É, microfone, sim. Assim, você está com o microfone fechado, sim. o interessante. É só vocês falarem que livro vocês vão estar lendo para a gente ter ideias, ué. É, é. O É, interessante que lá em Atos 1:8, né, fala sobre isso, né? E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, na casa, né, ali na região, em toda a Judéia, em Samaria, em todos os lugares. Então, como você acabou de falar, em todos os lugares onde estamos,
é o lugar da gente levar o evangelho. É Não é isso. só lá nos confins da terra, é aqui também. E olhar para o outro com amor, né? Olhar para o outro com amor. Olhar, sentar, conversar, ouvir, né? Tá com fome, dá de comer, tá com sede, dá de beber. Ver a necessidade do outro, né? Não é um evangelho do vem e aumenta o número de pessoas da minha igreja. Não é isso. A comunhão da igreja, ela é consequência de uma religião que vai e prega o evangelho. Aí os santos em comunhão querem estar juntos, né? Agora vem e senta, vem e ouve. Quando o pastor vai falar, aí você vai se converter, né? O que que a minha vida está testemunhando? Meu dia a dia, né? Esse final aí é para. E é interessante, não sei se vocês se lembram, mas em que contexto nós estamos aí? Mas nós estamos no Monte das Oliveiras, depois que nós ficamos encantados com o tamanho do templo, com as belezas do templo, né? E aí Jesus está dando os exemplos do que é o verdadeiro templo, do que é a verdadeira religião. E ele finaliza esse tempo deles aí no Monte das Oliveiras, olhando para a beleza da estrutura do templo, falando assim: olha, a religião verdadeira é acolher aquele que precisa, é olhar para o pequenino que tem necessidade com amor, como disse a Jane, né? Com amor, com cuidado. Né? É isso que enche a nossa candeia de azeite, né? E aí, quando a candeia está cheia de azeite, a gente sente mais vontade de fazer isso, né? Por isso que eu achei bonita. Eu acho que eu tenho anotado aqui em 2 Reis 4, de 1 a 7, quando ele fala para ela encher a- as, a- os potes, as vasilhas, né, de azeite. Isso é tão bonito, porque ela chega necessitada para ele. Ela era mulher de um dos homens que andavam com ele. E ele morreu e ela ficou sem condição, ela ficou necessitada. E é interessante que ele não vai perguntar para ela, vamos pensar aqui o que nós vamos fazer, eu vou te dar um dinheiro, ou eu vou, né? 2 Reis 4, né, que eu falei? 2 Reis 4. Olha que bonito essa passagem. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo do profeta foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que servia morreu, e o senhor sabe que ele temia o Senhor. Agora veio um credor e me ameaça. Perdão, e ameaça levar meus 2 filhos como escravos. Ela vem com uma teoria, eu preciso de ajuda, né? E o interessante é que Eliseu fala para ela assim: o que você tem em casa? O que você tem em casa? O que vocês têm aí na casa de vocês? Né? Está precisando de algum recurso? A pergunta do Senhor é essa: é um talento só? São 2? São 5? O que você tem que você acha, às vezes, que não é nada dentro da sua casa? Né? E ela fala: olha, só tem uma vasilha com azeite. Né? E ele fala, então, Eliseu lhe disse: tome emprestado muitas vasilhas. Olha que coisa linda isso. Dos seus amigos, dos vizinhos. Quantas conseguir? Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta e derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiver cheias. Gente, aquele azeite que ela tinha encheu todas as vasilhas, todas as que ela pediu emprestada, tudo. E aí ela falou: traga mais uma para um dos meninos, provavelmente, né? E ele falou: mãe, acabou, tá tudo cheio. Eu acho interessante também nessa passagem é que
quando ele falou para ir aos seus vizinhos, né? Aí eu posso imaginar, eu imagino como era o testemunho dessa mulher, que ela chegou aos vizinhos, pediu vasilha e os vizinhos cederam a vasilha, né? Porque se fosse uma mulher iracunda, né, que não desse testemunho, ela não ia ter as vasilhas para receber, para poder colocar esse azeite, né? É, E às vezes a gente pensa que a gente é uma ilha, né? é, Não, se veste de uma santidade é. e deixa de praticar obediência em relação àqueles que estão ao nosso redor. E em cima do nosso monte, da nossa ilha, a gente fica lá olhando e julgando todo mundo, inclusive a Deus, né? Ao invés de ter uma vida prática, um evangelho prático, um evangelho que dá, pediu comida, dá comida, né? A pessoa está pedindo, mas não, mas esse aí é porque é preguiçoso, está pedindo porque é preguiçoso. Esse aí não, esse aí está pedindo porque não sei o quê, né? É comida. Se a pessoa está pedindo comida, quem pede comida tem muita necessidade, gente. Mas não, esse aí não sei se eu vou dar, porque ele poderia fazer diferente, né? Aí a gente lembra do marido da Císera, né? Que sempre tem no console, né? O testemunho dela. Não, E lá em Tiago 2:17, ele fala sobre essa questão da, do testemunho, né? A fé verdadeira sempre manifesta-se em boas obras. Então, a mostra, gente vê a mostra para questão, mim sua fé que eu te mostro as minhas obras, né? a questão da obediência. Vai lá e faz isso que você tem que fazer. É isso que multiplica o talento. Uma pessoa que está com fome, que recebe comida, ela está pronta para agradecer, né? Ela está pronta para entender o que é uma coisa prática. Ela está pronta para entender que você a ama, né? Então, é complicado a gente fazer uma religião diferente dessa, sabe? Fica muito difícil, fica muito teológica, fica muito acadêmica. Uma religião que fala, senta e vem, senta e ouve, que aí você vai entender, e aí, quem sabe, você vai ser salvo, né? A gente já julga, é uma religião que julga antes da pessoa ter a oportunidade. Jesus não é assim, Jesus ele fala que é para todos, né? Agora, aquele que endurece o seu coração não está na nossa mão, aí está na mão dele. Mas que a gente vai negar comida para esse que endurece o coração? Não, a gente dá comida. Porque nossa religião é nossa, não é do outro. E o não julgar aqui, ele é fundamental. Eliseu, perdão, não foi julgar aquela mulher, não foi verificar se ela não recebia Bolsa Família, então ela tinha dinheiro, ele não foi julgar nada disso. Ele viu a necessidade dela e ele pergunta para ela o que você tem em casa, né? O que essas pessoas que estão carentes precisam? O que você tem aí que você pode usar para que Deus toque o seu coração, né? Amém? Terminamos? Amém. Que forte esse texto e que bonito, né? Bom, vamos orar para a gente encerrar. Pai maravilhoso, que nunca falte do seu azeite na nossa vida, Pai. Derrama, Senhor Jesus, sobre nós o teu Santo Espírito a cada dia, Senhor, numa porção dobrada, Senhor Jesus, para que transborde mesmo de nós, para que possa Amém. atingir, Senhor Jesus, aquele que está necessitado. Ajude, Senhor Jesus, a gente fazer aquilo que é prático, aquilo que está Amém. na nossa mão, e confiar, Senhor Jesus, que aquilo que não está na nossa mão, o Senhor vai fazer da melhor forma possível, porque o Senhor é soberano sobre nós. Nós confiamos, Senhor, na tua soberania, na tua grandeza, e nós queremos ter essa verdadeira religião, Senhor, essa religião, Jesus, que nos aproxima de ti,
que nos faz ser modelo, que nos faz seguir o modelo que é Cristo. Uma religião, Senhor Jesus, que acolhe o faminto, que Amém. visita o doente, visita o preso, que não julga nem a doença e nem a prisão, mas que acolhe aquele que está precisando de conforto, Senhor. Aquele, Senhor Jesus, que dá alimento àquele que precisa, aquele que dá água ao sedento, Senhor. Ajude-nos, Senhor Jesus, a transbordar essa religião na nossa Amém. vida. Que seja essa religião, Senhor Jesus, verdadeira, que transborde de nós e que o teu reino cresça, para que todos aqueles que têm que se salvar sejam atendidos para o dia que o noivo virá. E ele vai gritar: o noivo vem. E todas nós, Senhor, encontremos as nossas candeias cheias de azeite e azeite reserva para poder Amém. seguir e iluminar, Senhor, o caminho até entrar no teu banquete eterno, Pai. É Amém, a Senhor. vida eterna prometida por ti a todas nós, Senhor. Amém, meu Nós Pai. confiamos, Senhor Jesus, na soberania do Senhor sobre a nossa vida. E nós nos dedicamos aqui, Senhor, entregando Em ela nome de nas Jesus, tuas ó Pai. mãos, Senhor Jesus. Multiplica-nos, Senhor, multiplica, Senhor Jesus, para que todos sejam alcançados, para que a sua Amém. vinda seja abreviada, Pai. Em Em teu nome nome, de Jesus, nós Jesus, ó Pai. oramos. Amém. Amém. Amém.